O livro da vida, testemunho de Glória Apolo. Capítulo 39. Aborto da amiga. Aos 13 anos, a minha amiga Estela engravidou. Quando me disse que estava grávida, eu perguntei-lhe: "Mas então, tu não tomavas a pílula?" Ela disse: "Sim, mas não resultou." Eu disse: "Mas e agora? Que vais fazer? Quem é o pai?" Ela respondeu que não sabia. Não sabia se foi naquela festa, ou naquele passeio, ou ainda se era do noivo. Acrescentou que ia ter que dizer que era do noivo. Em junho foram de férias, ela e a mãe. Já tinha 5 meses de gravidez. Quando chegou, fiquei surpreendida. Ela não tinha nada de barriga e parecia um cadáver. Estava tão pálida. E daquela menina extrovertida que se divertia com tudo, não ficou nada. Já não era a mesma. Capítulo 40. Pecados contra a Eucaristia. Sabem, nenhuma de nós gostávamos de ir à missa, mas na escola, que era de freiras, tínhamos que ir com elas. Havia um sacerdote velhinho que demorava muito, e a nós essas missas pareciam eternas. Nunca mais acabavam. Enquanto durava a missa, nós estávamos o tempo todo na brincadeira, a rir sem atenção nenhuma. Mas um dia chegou um sacerdote novo, muito jovem e muito bem atraente. Nós comentávamos que um jovem tão atraente como o padre era um desperdício. Combinamos qual de nós o iria conquistar. Imaginem, lá na nossa escola, as freiras eram as primeiras a comungar e a seguir éramos nós, e todas sem confissão. Fizemos uma aposta para ver quem conquistava o padre. Quando fôssemos comungar, desabotoávamos a blusa, e aquela quem o padre, ao dar a hóstia, me fizesse estremecer a mão, era essa, que melhor seios tinha. Era essa que tinha chamado a atenção do padre. As coisas satânicas que o maligno nos fez fazer. E nós pensávamos que eram brincadeiras. A que ponto íamos? Capítulo 41. O aborto da amiga Estela. Mas quando a minha amiga Estela chegou daquelas férias, já não era a mesma divertida, brincalhona e alegre de sempre. Agora tinha um olhar apagado, triste, muito triste. Ela não queria contar-me, mas um dia fui à casa dela e ela baixou a saia e disse-me: "Quando a minha mãe soube que eu estava grávida, ficou tão furiosa, que imediatamente me agarrou pela mão, meteu-me no carro e levou-me ao ginecologista. Quando chegou lá, disse ao médico: 'Ela está grávida. Faça-me um favor, cobre-me o que quiser, mas necessito que a opere imediatamente. E resolva-me este problema.' A minha amiga abre o guarda-roupa do seu quarto e vejo logo um frasco de vidro, com tampa vermelha, com um líquido e um bebê completamente formado ali naquele frasco. Nunca esquecerei. Em cima da tampa do frasco, a caixa com a pílula anticonceptiva. Imaginem. Vejam como o pecado põe uma pessoa doente e uma mãe que fica espiritualmente doente, cega, ao ponto de levar a filha a abortar. E ainda por cima mandar colocar o bebê no frasco, para que nunca mais se esquecesse de tomar a pílula. E colocou aquele frasco no guarda-roupa, de forma que
Apenas abrisse a porta, visse logo aquele frasco macabro. E sobre a tampa, a caixinha com a pílula. Simplesmente macabro e doentio. É o que o demônio faz quando lhe abrimos a porta com o pecado e não o limpamos na confissão. Quando perguntei à minha amiga se não lhe doeu e se não estava triste, ela respondeu ironicamente: mas por que havia de estar triste? Pelo contrário, menos mal, que me livraram desse problema. Mas era mentira, porque ela nunca mais voltou a ser a mesma. Pouco tempo depois, entrou em depressão. Uma depressão terrível. Depois começou a consumir LSD. É claro que, como eu era sua melhor amiga, ofereceu-me, mas eu assustei-me. Por um lado, apetecia me provar, porque ela dizia que a droga fazia sentir-se muito bem, que parecia estar flutuando, que parecia estar nas nuvens e tantas outras coisas boas me dizia, que me apeteceu provar, mas não pude. Fiquei assustada e disse-lhe que não, porque podia ficar a cheirar a isso, e a minha mãe descobrir, porque tinha um olfato apuradíssimo, e que me matava se descobrisse. O fato é que não provei. O Senhor mostrava-me que não foi pelo medo da minha mãe que não provei, mas sim a graça de Deus, por ter uma mãe que rezava, e a sua oração com o rosário sustentava-me e não me deixava descer tão baixo. Mas as minhas amigas não gostaram. Discutiram comigo, gritaram e ficaram chateadas por eu não ter provado. Mas eu não pude. Essa foi uma de tantas graças que recebi por ter uma mãe cheia de Deus, que rezava por mim, que vivia unida ao Senhor. Capítulo 42. Aos 16 anos perdi a virgindade e veio o aborto. Passaram os 13 anos, os 14, os 15 e cheguei aos 16. Tristemente, aos 16 anos, conheço e tenho o primeiro namorado. Começou a pressão das minhas amigas. Eu era considerada a mancha negra por não ter sido desflorada, como elas diziam. Agora que tinha um namorado, começava a pressão psicológica. Eu tinha lhes prometido que quando tivesse um namorado, sim. Antes, não. Agora já não tinha escapatória. Eu disse à minha amiga Estela: mas se eu ficar grávida como tu? Ela responde que não ia acontecer isso, porque agora havia outros métodos, como, por exemplo, os preservativos. Porque na época dela só usavam as pílulas, mas agora eu não ia ter problemas. Disse-me que me ia dar 5 pílulas para tomar todas no mesmo dia e que usássemos os preservativos, que ia ver que não me acontecia nada. Eu sentia-me mal por ter que cumprir essa promessa, mas não queria ficar mal com elas. Olhem, que quando aconteceu, vi que a minha mãe tinha razão, quando dizia que uma menina que perde a virgindade apaga-se. Eu sentia isso, que algo se apagou em mim, como se tivesse perdido algo, que não voltaria a recuperar. Foi essa sensação que ficou, e também uma tristeza enorme. Não sei por que dizem que o sexo é bom. Não sei por que os jovens dizem gostar tanto. Eu acho que não é bem assim. No meu país, a Colômbia, vê-se na televisão tanta publicidade
que fala e incentiva a sexualidade segura com preservativo. Que desfrutem a sexualidade. Eu sinto tanta tristeza quando vejo isto. Se soubessem. Olhem que no meu caso eu senti-me muito triste e sentia um medo tremendo de chegar a casa e a minha mãe notasse. Eu nunca mais olhei para minha mãe nos olhos, com receio que ela visse nos meus olhos o que eu tinha feito. Sentia-me furiosa e até revoltada, comigo mesma e com as minhas amigas, por ter sido débil e ter feito algo que não desejava, e fazê-lo só para lhes fazer a vontade. Mas sabem que, apesar dos conselhos da minha amiga Estela, e com todos os cuidados, na minha primeira relação fiquei grávida. Imagine o susto de uma menina com 16 anos, grávida. Comecei a notar muitas mudanças no meu corpo. No meio do medo, também comecei a sentir ternura por esse bebê que tinha dentro de mim. Falei com meu namorado e contei-lhe. Ficou surpreendido. Eu esperava que me dissesse que nos casássemos. Eu tinha 16 anos e ele 17, mas ele disse que não íamos estragar nossa vida, que eu tinha que abortar. E lá vou eu, preocupadíssima, triste, muito triste com a minha amiga Estela. Ela disse-me: não te preocupes, isto não é nada. Lembra-te que eu já passei por isso várias vezes. Fiquei um pouco triste a primeira vez. A segunda já foi mais fácil e a terceira já não se sente nada com o aborto. Eu disse-lhe: mas tu imaginas quando eu chegar a casa e a minha mãe vir semelhante ferida? Vai matar-me. Ela diz-me: não te preocupes, porque agora já não fazem essa ferida tão grande. Aquela vez que viste aquele corte, tão grande foi porque o bebê já estava muito grande, mas agora não. No teu caso, não te preocupes, porque está pequenininho. Não te vai acontecer nada, a tua mãe nem vai perceber. Oh, irmãos, que tristeza, que dor tão grande. Como o demônio nos faz ver as coisas, como se não fosse nada, como se fosse algo sem importância, como se um aborto provocado fosse o mais natural do mundo, que até é uma estupidez sentir-se mal, que o sexo é para desfrutar sem remorsos, sem culpas. Mas sabem por que é que o maligno faz isso? Porque leva as pessoas a isso? Porque, entre outras razões, precisa de sacrifícios humanos. Porque com cada aborto provocado, Satanás adquire mais e mais poder. Ninguém pode imaginar o susto, o medo e a sensação de culpa quando cheguei a esse hospital bem longe da minha casa para fazer um aborto. O médico anestesiou-me, mas quando acordei nunca mais fui a mesma. Mataram aquele bebê e eu morri com ele.